Amiga, você gostaria de aprender como criar um barrado como esse? Pois é, uma variação seminole. Então, se você quiser assistir, fica comigo até o final deste vídeo. Olá, amiga, tudo bem com você? Eu sou a Gabi, a menina do pano, e nesta aula eu vou te ensinar como criar um barrado, tá? O passo a passo completo de mais uma variação de seminole. Lindona, antes da gente começar esta aula, se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você receba todas as notificações, todas as vezes que eu postar uma aula, um conteúdo novo. E amiga, lembrando que esta aula faz parte do curso 10 técnicas de panos de prato em seminole. Então, essa variação, amiga, é a variação de 10 panos que eu ensino dentro deste curso. E aqui, através desse e-book, você tem todas as medidas com as composições, podendo assim variar. Então, se você é uma amiga que quer aprender como criar panos de prato de qualidade com barrados diversificados, variados, o link está aqui embaixo na descrição e você pode se inscrever agora. Então, amiga, vamos aprender, tá? Como criar este barrado nessa aula, e fique atenta, porque eu também irei liberar uma outra aula como você criar o pano, tá? É importante que depois da etapa de criação do barrado, você precisará aplicar este barrado ao pano de prato. Então, também vou deixar o link aqui embaixo para que você possa assistir a aula completa. Então, amiga, para criar este barrado, nós vamos usar uma composição completamente, né, com tecidos de Natal, tá? Vamos usar os florais, como você vê, o floral com dourado, um tecidinho poeirinha dourado, um floral e outro vermelho. Então, lindona, vamos usar, tá, 1,5 m de extensão. Todas essas faixinhas aqui, elas têm 1,5 m, que é a extensão do tecido, a largura do tecido, por 4 centímetros de altura em cada faixinha, incluindo já a margem de costura, tá? Qual o detalhe? Que nós iremos criar um chevron, e dessa seção de barrados nós teremos criação de dois barrados diferenciados, no caso o chevron, que será a parte principal. Então, quem que vai ser importante aqui a gente posicionar, né, para que a gente queira ver o chevron como principal? A primeira faixa e a última faixa. Então, digamos que se você quiser colocar em evidência esse dourado e esse floral aqui, então deverá, tá, ele vir como primeira faixa e esse daqui como última faixa, ou primeira, para você que está vendo aí. Então, aí a gente vai mudar o posicionamento, né, no caso a finalização do nosso barrado. Então eu decidi usar o verde e o vermelho como a figura principal que eu vou querer ver em destaque no nosso barradinho. Então, amiga, embora nós tenhamos, né, outras aulas e de repente você pode pensar, ah, mas um chevron eu já fiz, o processo deverá ser o mesmo. Não, a variação é completamente diferente, tá? O processo que será o mesmo vai ser de emenda das faixas. Então, direito com direito, né, nós vamos fazer as emendas e vamos emendar todas as 4 faixas para depois a gente ir aí dando seguimento à nossa montagem do nosso seminole. Então vamos à máquina. Você deve passar o ferro, tá? Virando todas as costurinhas para o mesmo lado. Estou passando do lado avesso e depois, lindona, que a gente terminar de passar, é importante que aqui pelo lado direito você abra bem essas faixinhas.
Então, amiga, temos aqui, olha, o barradinho de 1,5 m, tá? Você tá vendo aqui a frente e tá vendo aqui a parte de trás com as costurinhas todas passadinhas, né, para o mesmo lado. E agora a gente vai começar o processo de criação do barrado, tá, lindona? Totalmente diferente de todas as aulas que nós já fizemos. Então, vamos começar. Vamos refilar esse barrado, tá? Tirar essa sobra e nós iremos trabalhar, lindona, com quadrados. Você sabe que os quadrados tem em todos os lados iguais, não é isso? Porém, qual vai ser o tamanho desse quadrado, lindona? Você vai fazer uma medida, tá? Da altura das suas faixas, né? Depois de aplicadas. Então, se aqui nós temos exatamente, olha, menos de 12,5, então nós faremos um corte aqui de um quadrado na mesma medida, tá? Então vamos trabalhar aqui com 12,5. Digamos que se você quiser aumentar o tamanho das faixas, tá? Para 5 centímetros cada, ou ainda colocar, ao invés de 4 faixas, você colocar a 5ª faixa aqui, o processo é o mesmo. Você vai costurar todas e após você emendá-las, você vai ver qual é a medida total, né, a altura total dessas faixas emendadas e vai fazer o corte aí do seu quadrado. Então, vou separar esses quadrados aqui em 12. Aí o ideal, tá, que você tenha as ferramentas, caso você não tenha, né, tem as opções dos moldes para você baixar e fazer esses cortes. Então, olha como que vai ser o corte aí da nossa faixa, tá? Então, vou separar toda essa faixa para, na sequência, né, amiga, a gente dar continuidade à montagem desse barrado. Amiga, estão todos cortados aí, tá? Temos aqui 12 unidades de quadrado. E como que vai ser? Você vai separar em 2 grupos esses quadrados, tá? Então, vou ter aqui 2, porque os cortes, né, o corte de cada um será em direcionamento diferente. Então, como que vai ser esse corte? Por isso que é importante, inclusive, que você corte os 2 juntos sempre, tá? Para que não confunda aí o direcionamento. E tome cuidado para que quando você for cortar o segundo grupo, lindona, você não corte dessa forma. Então, do mesmo modo que você tá cortando aqui os primeiros, tá? Mesma direção das faixas, corte todos os outros. Então, será um pra cá. Vamos dividir esse quadrado para criar triângulos. Então, um para cá e o outro, ó, invertido. Se você troca um direcionamento aqui da faixa, amiga, quando você for montar, já não vai dar certo. Então, é importante que você corte tudo, olha, do mesmo jeitinho, ok? Então, a gente vai separar. Eu gosto de trabalhar com eles aqui, ó, sem separá-los, tá? Porque aí eu vou poder visualizar como que serão os próximos cortes. Digamos que se, nesse caso aqui, a gente vira e corte desta forma, já não vai bater lá com o primeiro, tá? Então, vou seguir cortando, separando esses quadrados e transformando-os em triângulos. E aí, na sequência, nós vamos montar o nosso barradinho, né? E serão 2 tipos de barrados, 2 tipos de destaques por conta do corte aqui. Então, amiga, tudo cortado, olha, separadinho em grupos. Nós vamos começar a montagem agora. Então, a gente vai trabalhar com um desse e outro desse. Como assim, lindona? Nós vamos colocar aqui formato de triângulo, certo? Ó, formato de um triângulo. Vamos pegar um outro desse aqui, do outro grupo, e vamos inverter o triângulo. Olha, e aí a gente vai encostar aqui. Aí a gente vai pegar outro desse, tá? E vamos pôr invertido o triângulo. Você já percebe aí que a gente já consegue criar o nosso chevron, tá? Olha, triângulo invertido.
Nós já temos aí dando destaque no vermelho. Você lembra no início que eu te falei, né? Que aquele que você quer dar destaque, você vai colocar ele na primeira faixa e também na última. Como que será o da última faixa? Nós vamos usar esses dois grupos aqui de baixo que faltou, tá? Olha, então ele virá um aqui e o outro invertido aqui, lindona. Olha, então a gente já tem o verde dando destaque porque ele foi escolhido, né, lá no início para isso. Então, assim nós vamos montando o nosso barradinho. Então, continuamos aí essa montagem. Olha, complementando aqui. Aí vem o vermelho do outro grupo. E aí a gente inverte o triângulo. E aí a gente vem com ele novamente, invertendo. Até chegar aí o barradinho no tamanho que você quer, tá? Nós vamos trabalhar com 52 centímetros, poderá ser que sobre. E aí, amiga, você tem as duas opções. Uma será fazer 2 panos usando o barrado, né? Você tem a opção de criar 2 panos. Ou então você pode criar um barradinho duplo, com aquele barrado que a gente coloca de um lado do pano e do outro lado, tá? Então essa medida eu acho que vai ser a ideal pra gente criar o barradinho. Deixa eu ver com quantos centímetros está aqui. Olha, eu já tenho aqui mais de 50, né? Lembrando que a gente vai ter que dar o corte, então a gente tem que emendar para depois cortar, certo? E ver aí quanto que vai chegar. Como que vai funcionar agora essa emenda? Olha, aqui você percebe que nós temos os dois barradinhos usando 1,5 m de tecido, né, de faixas por 4 centímetros. Então agora como que vai funcionar essa emenda? Nós iremos virar, olha, uma com a outra aqui, um barradinho com o outro, fazer esse encaixe. Olha como que vai ficar esse encaixe, vai parecer uma bandeirinha de São João. Isso mesmo, então a gente vai fazer a costurinha aqui usando um pé de máquina. Nós vamos fazer uma costurinha aqui de meio centímetro, tá? E daí, na sequência, a gente vai abrir e continuar costurando uma a outra. Eu não vou desmanchar aqui, né, a montagem, porque poderá ser que eu possa me confundir. Então, eu vou costurando e vou pegando um ao outro. Se você quiser também costurar de 2 em 2, né, formando os pares e depois emendar, você pode. Mas eu vou preferir costurar o primeiro e na sequência ir colocando, tá? Um a um. Então, depois que fizer esse processo aqui nesse, eu vou repetir o mesmo lá no outro barradinho. Então, amiga, já tenho costurado aqui, eu vou abrir aqui, você vai ver que eu tenho um espaçozinho aqui. Então, o que que acontece? Nós vamos vir agora com a próxima emenda e você vai perceber aqui que quando a gente fizer o encaixe, vai dar certinho aqui nessa pontinha, tá? Eu vou virar aqui, direito com direito, e vou te mostrar em detalhes. Então, olha, ajusto aqui, tá? Direito com direito. E aí você vai perceber que aqui também vai dar certinho de um lado e encaixadinho aqui. E aí a gente vai costurar aqui meio centímetro de uma ponta a outra. Então, conforme você for costurando e abrindo, tem esse cuidado, tá? De ajustar, amiga. Tudo bonitinho para que ao fim o seu barrado dê certinho. Amiga, você deve passar o ferro, tá? E ajustar todas as costurinhas na parte de trás. E em seguida que você passar o ferro na parte de trás, você vai passar também na parte da frente para terminar de abrir essas costuras. Então, amiga,
amiga, ficou pronto aí o barradinho, certo? Nós fizemos aqui 2 barrados usando 1,5 m de largura, tá? Sobrou poucas unidades, esse barrado tá maior que 50 centímetros, olha, sobrou apenas isso aqui. Se eu quisesse dar continuidade, poderia também. Vamos usar 52 centímetros no pano, mas ele está aqui após o corte com 60 centímetros, tá? Você pode usar esse barradinho em qualquer outra peça, seja no caminho de mesa, né? Seja na toalha de mesa, onde você desejar, porém, né? Dependendo do tamanho da peça, você tem que aumentar. Neste caso, eu diminuirei, então parte da frente. Importante que parte de trás também esteja com as costurinhas todas assentadinhas, né? Todas certinhas, tombadinhas todas na mesma direção, para que quando você aplicar este barrado, né, fique todo ajustadinho ao pano. Então, na segunda etapa da aula, eu vou te ensinar como fazer essa aplicação aí no pano de prato. Então, amigo, o que você achou desta aula? Olha, eu espero sinceramente que você tenha gostado, tá? Você aprendeu aí como criar os 2 barrados, né? Com a medida, a extensão de um tecido, né? De 1,5 m, você consegue criar esses 2 barrados e assim, depois você vai decidir se vai estampar em 2 panos ou decorar apenas um pano usando as 2 extensões, né? Da sacaria. Como aplicar esses barrados ao pano de prato, o link vai estar aqui embaixo para você assistir. E se você é aquela amiga que vai querer aprender as 10 técnicas, tá? Com as variações diferentes, o link para você entrar no curso também está aqui na descrição. Então, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe também o seu comentário. Então, eu sou a Gabi, a menina do pano, e te vejo no próximo vídeo. Até lá!